Vamos embora, bandeiras no alto. PS, 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 PS. Podes pôr. Espera, deixa-os sentar, Deixa-os sentar. Vamos agora ouvir o presidente do Partido Socialista dos Açores, Vasco Cordeiro. Viva o PS! Viva o PS! Viva os Açores! Caras amigas e caros amigos, uma saudação ao nosso camarada António Costa, ao nosso presidente Carlos César, ao cabeça de lista Pedro Marques e também ao candidato do PS dos Açores, André Bradford. Uma saudação a todos aqueles que aceitaram o nosso convite para estar hoje aqui e transformar também este comício numa grande festa do Partido Socialista, numa grande festa da democracia e na preparação de uma grande vitória do PS nas próximas eleições de 26 de maio. Permitam-me que comece por salientar a presença hoje aqui entre nós do António Costa. Uma presença que constitui mais uma prova, se provas ainda fossem necessárias, do cuidado, da atenção, do empenho que o António Costa e com ele o Partido Socialista coloca no relacionamento com as autonomias regionais e, em concreto, aqui com os Açores. Meu caro António Costa, a tua presença aqui no contexto das próximas eleições europeias também significa de forma mais notória e evidente que para o Partido Socialista a construção dessa Europa pela qual lutamos, a construção dessa Europa pela qual trabalhamos e, no fundo, que queremos ajudar a que seja cada vez melhor, se faz conjugando a palavra Açores, se faz com sinónimos de coesão, de inclusão, se faz com todo o nosso país, a começar pela Feijão Grande na Ilha das Flores e não esquecendo nenhuma parcela do território nacional e valorizando as regiões autónomas. Regiões autónomas
que, como regiões ultraperiféricas, ampliam e estendem a presença da Europa no Atlântico até às portas do continente americano. Há alguns anos atrás, o PS, com Mário Soares, disse: Europa conosco. Hoje, aqui nos Açores, por tudo aquilo que temos recebido e temos beneficiado com a nossa presença da União Europeia, vendo no dia a dia o fruto dessa nossa participação na União Europeia, podemos dizer que a Europa está efetivamente connosco aqui nos Açores. Mas com o Partido Socialista e com o António Costa, também podemos dizer que nestas eleições europeias os Açores estão e estarão com a Europa, com a eleição do André Bradford para o Parlamento Europeu. O próximo dia 26 de maio é um verdadeiro toque a rebate para todos aqueles que acreditam numa Europa sinónimo de liberdade. É um toque a rebate para todos aqueles que acreditam numa Europa sinónimo de paz, de progresso, de união. Para todos aqueles que acreditam numa Europa, sim, também aqui se aplica, que não deixa ninguém para trás. Signifiquem vários milhões ou, nas contas de alguns com má consciência em relação aos Açores, signifiquem apenas 12 mil. Estas não são apenas mais umas eleições. Estas não são apenas mais umas eleições europeias. Pela Europa que defendemos e que queremos, o dia 26 de maio é um verdadeiro combate, ou um dos combates políticos da nossa vida. Não está em causa apenas não estão em causa apenas mais ou menos apoios. Não estão em causa apenas mais ou menos verbas nesse programa, naquele programa, nestes fundos comunitários ou naqueles fundos comunitários. O que está também em causa, e talvez em primeiro lugar, é o de evitarmos, com a força do nosso voto, que se instalem ou que frutifiquem as sementes da destruição de uma Europa solidária, de uma Europa que quer avançar com todos os seus territórios, de uma Europa que não deixa ninguém para trás, uma Europa que não deixa os Açores e que não deixa os açorianos para trás. E permitam-me que nesta intervenção me dirija de forma especial aos agricultores que estão hoje aqui nesta sala. E por intermédio dos agricultores que estão hoje aqui nesta sala, me dirija também a todos os agricultores dos Açores. O que está em causa no dia 26 de maio é bem mais do que apenas essa questão das verbas comunitárias. É saber se queremos continuar a ter uma Europa, se queremos trabalhar e responder afirmativamente ao desafio de termos uma Europa que nos ajuda naquilo que é a nossa pertença a um grande mercado, que apesar das dificuldades, das turbulências, constitui um amplo espaço de participação, de cooperação, de melhoria também da nossa agricultura. Permitam-me que me dirija hoje aqui aos pescadores que estão nesta sala. E por intermédio dos pescadores que estão nessa sala, a todos os pescadores dos Açores. O que está em causa no próximo dia 26 de maio
não é apenas a questão dos fundos para as pescas. É saber se queremos responder positivamente ao desafio de ajudarmos a construir uma Europa que olha também para a situação das pescas nos Açores, que ajuda com políticas de sustentabilidade a que esse setor tenha futuro, com cada vez mais segurança no exercício da atividade da pesca, com cada vez maior rendimento e melhor rendimento para cada um dos pescadores. Permitam-me, caras amigas e caros amigos, que hoje aqui me dirija aos empresários que estão nesta sala. E por intermédio dos empresários que estão nesta sala, me dirija a todos os empresários dos Açores. Aquilo de que estamos a falar, que vai acontecer no próximo dia 26 de maio, não é apenas uma questão de apoios comunitários. É saber se respondemos afirmativamente ao desafio de ajudar a construir uma Europa que, como grande bloco económico, dá melhores garantias de competitividade da nossa economia, que ajuda à competitividade da nossa economia, que ajuda a criar riqueza e a criar empregos também aqui nos Açores. Permitam-me que me dirija aos jovens que estão nesta sala. E por intermédio dos jovens que estão nesta sala, a todos os jovens dos Açores. O que está em causa no próximo dia 26 de maio é algo que diz diretamente respeito a cada um dos jovens dos Açores, que diz respeito ao seu futuro, que diz respeito à criação de condições que lhes permitam qualificarem-se cada vez mais e melhor, que lhes oferece um espaço enorme para poderem realizar-se do ponto de vista profissional e também, por que não, do ponto de vista pessoal. Permitam-me que me dirija às famílias que estão hoje aqui nesta sala. E por vosso intermédio, a todas as famílias dos Açores. O que está em causa no próximo dia 26 de maio é também o futuro dos vossos filhos, dos nossos filhos. É a forma como respondemos afirmativamente a este desafio de, com a força do nosso voto, ajudarmos a construir uma Europa que seja sinónimo de paz, que seja sinónimo de progresso, que seja sinónimo de construção constante e permanente de melhores condições de vida hoje e de melhores condições de vida para os nossos filhos. Caras amigas e caros amigos, no próximo dia 26 de maio, a resposta para os açorianos, está no Partido Socialista. Está na lista do Partido Socialista, liderada pelo Pedro Marques, e que, com a força do nosso voto, terá o André Bradford no Parlamento Europeu a zelar pelos interesses dos Açores e a zelar pelos interesses dos açorianos. Na agricultura, nas pescas, na nossa economia, na nossa juventude, em toda a nossa sociedade, contamos por isso com a força do voto dos açorianos para transformar estas eleições num sinónimo de confiança na Europa e de esperança na Europa. Há partidos que se apresentam nestas eleições e que só nesta campanha eleitoral descobriram que os Açores, a Europa é aqui. Mas também há partidos que agora esqueceram que os Açores são Europa. Vêm agora despejar-nos Açores em cima. Vêm de uma vez e despejam um Açor. Da próxima vez que falam dos Açores, despejam mais um Açor. Da terceira vez que falam, lá segue mais um Açor para os Açores. Qualquer coisa como se nós fôssemos a Europa dos pequeninos. É caso para dizer que está nas mãos de cada um dos açorianos dizer que não aceitamos ser tratados desta forma, que queremos ter a nossa voz no Parlamento Europeu
que essa voz no Parlamento Europeu é de um deputado no Parlamento Europeu, é do André Bradford, a voz dos Açores no Parlamento Europeu. Mas não nos iludamos. A força, o valor e a mais-valia da candidatura do Partido Socialista e do André Bradford não reside na ausência de adversários, não reside na ausência de um candidato de outros partidos. O André Bradford é dos poucos açorianos que têm um conhecimento ímpar da realidade europeia, do funcionamento das instituições europeias. É simultaneamente um açoriano que conhece todas e cada uma das ilhas dos Açores, que sabe, mais do que saber, que sente aquelas que são as necessidades, as ansiedades, os desafios, os anseios dos açorianos. E é por isso que, mais do que votarmos na lista do Partido Socialista e votarmos no André Bradford para ser a nossa voz no Parlamento Europeu, porque outros partidos não apresentam candidatos, se esqueceram dos Açores, a razão para votar no Partido Socialista é porque esta é a melhor aposta e a melhor resposta para satisfazer os interesses dos açorianos. E por isso, caras amigas e caros amigos, com a força do Partido Socialista, com a força do voto nos Açores, com a força do voto dos açorianos pelos Açores, que é o voto no Partido Socialista, não podem deixar de, no próximo dia 26 de maio, acorrer às urnas e mobilizar todos aqueles que podem votar e devem votar para irem às urnas, para que os Açores tenham efetivamente essa representação digna e condigna no Parlamento Europeu, dizendo de forma clara que não aceitamos ser tratados como europeus de segunda, remetidos apenas para o acompanhamento de um assessor, que não prescindimos de ter a nossa voz no Parlamento Europeu. Essa resposta é dada pelo voto. Essa resposta é dada pelo voto no PS. Essa resposta deve ser dada pelas açorianas e pelos açorianos com o voto no Partido Socialista. Viva o Partido Socialista! Viva a Europa! Viva os Açores! Senhoras e senhores, vamos agora ouvir o candidato do Partido Socialista dos Açores às eleições europeias do próximo dia 26 de maio, André Bradford. Boa noite, camaradas e amigos, boa noite, camarada secretário-geral, camarada, caro amigo Vasco Cordeiro, presidente do PS Açores, Pedro Marques, cabeça de lista do Partido Socialista ao Parlamento Europeu, camaradas, caras e caros amigos, que bom é chegarmos a esta fase da nossa campanha e podermos contar com uma sala assim repleta de entusiasmo, de ânimo e de empenho nesta caminhada que nos vai certamente conduzir a uma grande vitória no próximo dia 26 de maio. Que bom
A vossa presença é um sinal de que seremos capazes de uma força renovada para a voz dos Açores na Europa e de contribuir assim também para um reforço do papel do PS no Parlamento Europeu. Permitam-me, caros amigos, que comece por uma saudação especial e um agradecimento ao António Costa e ao Pedro Marques pela sua presença aqui connosco hoje, mas sobretudo porque ela significa, uma vez mais, o renovar do compromisso do Partido Socialista para com os Açores e para com os açorianos. O PS é um partido diferente e os açorianos sabem-no. É um partido que, enquanto Governo na República, se distingue no relacionamento com as autonomias. E é um partido que, na hora do compromisso para com a defesa das nossas especificidades, das nossas ambições próprias, não vacila, não duvida, não se põe a fazer contas ao peso eleitoral. Quando foi preciso atribuir às regiões ultraperiféricas portuguesas o lugar que lhes era devido, o camarada António Costa não teve hesitações. Quando foi preciso reconhecer a importância programática das nossas causas específicas, o camarada Pedro Marques não teve hesitações em fazer suas as lutas próprias da ultraperiferia. Por convicção e por responsabilidade, o PS assume inteiramente a defesa equitativa daquilo que é diferente, porque acredita nos valores da coesão e da solidariedade que estão na base do projeto europeu. Sabe que os Açores necessitam de respostas específicas para poderem aspirar a patamares de desenvolvimento idênticos aos da média europeia. É por isso, caras e caros amigos, que o António Costa e o Pedro Marques não precisaram de vir no avião das 8 da manhã para regressar às 3h30 a Lisboa em missão semi-secreta. É por isso que, ao contrário de outros, temos um cabeça de lista que não veio aos Açores de fugida, numa manhã, dizer presunçosamente que ia ganhar aqui as eleições com os votos dos açorianos, fingindo de modo sobranceiro e desrespeituoso que nada de estranho se tinha passado. É por isso, caras e caros amigos, que, ao contrário de outros, cujas lideranças fugiram para a parte incerta, temos hoje connosco, reafirmando o seu compromisso de sempre para com os Açores, o nosso líder António Costa. Por tudo isso, caras e caros camaradas, camarada António Costa e Pedro Marques, a nossa saudação. Por conhecerem bem os Açores, por terem visão, por terem coragem de assumir o Portugal múltiplo, o Portugal oceânico, o Portugal atlântico, o Portugal ultraperiférico, enfim, por terem dado o devido valor ao Portugal açoriano. Mas, caras e caros amigos, os Açores têm sido um elemento fundamental do processo de desenvolvimento europeu de Portugal, desde que dois ministros açorianos do PS, Medeiros Ferreira e Jaime Gama, solicitaram e mais tarde formalizaram a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia. Ajudamos a construir e lutamos empenhadamente pelo reconhecimento jurídico e concreto do Estatuto da Periferia, enquanto forma de tratar de modo diferente o que é diferente, para que todos possam ter oportunidades iguais de desenvolvimento no contexto europeu. Envolvemos-nos convictamente nas várias instâncias de cooperação regional europeia, alargando o leque de plataformas de influência em que o país se faz representar, como aconteceu com Carlos César e acontece presentemente com Vasco Cordeiro. Acrescentamos escala e profundidade atlânticas à União Europeia, demos amplitude à sua dimensão marítima e reforçamos de forma notória os indicadores europeus de preservação da biodiversidade e de sustentabilidade ambiental. Somos, por isso, europeus de corpo inteiro em articulação com o todo nacional. As nossas atividades esportivas e a nossa capacidade de investimento têm sido, é certo, beneficiárias dos princípios da coesão e da subsidiariedade, mas também temos sido, de forma inequívoca, contribuintes para a projeção externa do país e da União Europeia. É por isso agora tempo de, no contexto das negociações do próximo quadro financeiro plurianual, lutarmos afincadamente pela manutenção dos níveis de apoio que têm sido essenciais no nosso processo de desenvolvimento e de atualizarmos esta nossa relação de sempre
em áreas que não têm merecido a atenção devida das instâncias europeias. Partilhando integralmente o compromisso do PS de conferir uma nova dimensão social ao projeto europeu e de fazermos na Europa o que com tanto sucesso conseguimos fazer no país e na região, defendemos também uma agenda especificamente regional, assente em duas ideias fundamentais. Por um lado, tudo faremos para que as políticas comuns fundadoras do projeto europeu, como a política regional, a política agrícola comum ou a política de pescas, não sejam tidas como variáveis de ajustamento para se financiarem novas agendas que, pretendendo reduzir a margem de apelo dos movimentos populistas, apenas desvirtuam o ideal europeu e beneficiam os infratores. Por outro lado, defenderemos com toda a convicção o novo entendimento para a ultraperiferia europeia, que vá além das derrogações e das majorações, ao encontro dos novos desafios e das potencialidades de cada uma das regiões, introduzindo novas áreas prioritárias de cooperação, como são, por exemplo, os transportes ou a investigação científica ligada ao mar, ao espaço e à observação da Terra. Camaradas, caras e caros amigos, estamos a uma semana das eleições europeias e, pelo menos eu, que nos últimos 3 meses tenho percorrido todas as nossas 9 ilhas, contatando com açorianos de todas as proveniências e setores de atividade, uma coisa já percebi. O nosso projeto, as nossas ideias, o nosso compromisso têm vindo a agregar cada vez mais apoio, cada vez mais aceitação. Apoio e aceitação não apenas porque nos predispomos a defender os interesses dos Açores nas suas 9 realidades de ilha, mas apoio e aceitação também que ultrapassa as fronteiras partidárias e se estende a setores tradicionalmente associados a outros quadrantes políticos, que reconhecem que, desta vez, o que está em causa é a união de todas e todos os açorianos em torno daquela que se transformou na candidatura dos Açores ao Parlamento Europeu. E, meus amigos, sejamos sinceros, sejamos francos e diretos. Os Açores não se defendem com Açores. Os Açores não se defendem com visitas relâmpago a Bruxelas para gravar vídeos para as redes sociais à porta do Parlamento Europeu. Os Açores e a autonomia não se defendem com faltas de comparência, que no caso do PSD na região, chegaram ao limite inaceitável de não indicarem delegados para as mesas de voto nestas eleições europeias em quase todas as ilhas da região. Os Açores não são um pretexto. Os Açores são uma razão de ser. É por isso que assumem pleno a missão de ser a voz dos Açores na Europa nos próximos 5 anos, consciente da enorme responsabilidade que isso implica, mas empenhado em fazer a melhor e a mais ampla defesa dos interesses dos Açores em Bruxelas. Não restam grandes dúvidas, caros e caros amigos, para o próximo dia 26 de maio. Votar na defesa dos Açores é, inevitavelmente, votar no PS. Desta vez, na região, o voto útil não é à esquerda ou à direita. Desta vez, o voto útil na região é em nome da nossa terra, da nossa gente, das nossas legítimas aspirações ao progresso e ao desenvolvimento. É por isso o voto no Partido Socialista. Seremos firmes, camaradas. Seremos firme e orgulhosamente a voz dos Açores na Europa nos próximos 5 anos. Seguimos determinados, revigorados, rumo a uma grande vitória, não apenas no continente português, mas também nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores no próximo domingo. Os açorianos saberão reconhecer a maneira como o PS reconheceu os Açores. Teremos, domingo, uma grande vitória nas eleições europeias que se aproximam. Viva os Açores! Viva o PS!
E agora, o cabeça de lista do Partido Socialista ao Parlamento Europeu, Pedro Marques. Caras e caros amigos, caras e caros camaradas, mais um dia de campanha e mais um dia da força do Partido Socialista. É absolutamente extraordinário como os Açores nos dão esta força, enchendo esta sala da força açoriana que nos há de levar, a mim e ao André Bradford, a sermos os vossos representantes no Parlamento Europeu. Obrigado, Açores, obrigado a todos vós. Caro Presidente do Partido, respeitosos cumprimentos. Caro Presidente do Partido Socialista nos Açores, forte abraço, Vasco. Caro Ricardo, obrigado por esta mobilização. A todos vós, sinceramente, eu quero deixar uma palavra de agradecimento pela força que nos estão a dar a esta, que é a candidatura da Voz dos Açores. Que confortável que é para mim não ter que vir aqui dizer-vos sou eu o vosso deputado ao Parlamento Europeu. Não, vou certamente, vamos com uma grande equipa, uma equipa jovem, uma equipa com muitas mulheres, uma equipa paritária, uma equipa renovada, mas com um grande deputado açoriano, a voz dos Açores dos próximos 5 anos, o André Bradford. Uma grande salva de palmas para ele. Mas vamos também com um grande projeto político. Aqui do lado do Partido Socialista, as pessoas não se podem enganar. Aqui está o partido que acredita que é possível fazer na Europa o que fizemos bem em Portugal e aqui na região autónoma dos Açores. Nos últimos anos, foi um projeto de criação de emprego, de redução da pobreza e das desigualdades e com as contas em ordem. Este projeto parece muito simples, mas foi muito difícil de implementar. E foi com a força do nosso Secretário-Geral e Primeiro-Ministro António Costa e do Vasco Cordeiro nos últimos anos aqui nos Açores que a marca da governação do Partido Socialista ficou tão clara para todos os portugueses. Obrigado pelo vosso trabalho, obrigado Vasco, pelo exemplo dos Açores a todo o nosso país. Obrigado. Nós queremos ir para a Europa para ter um orçamento da zona euro que dê, de facto, convergência e estabilidade à zona euro. Nós queremos fundos da coesão que façam mesmo isso, que sejam fundos de coesão, defendendo esses fundos de coesão, defendendo em particular as ultraperiferias. A direita, o programa da direita, do PPE para a Europa, não tem uma palavra sobre a coesão e a convergência. Nós temos um programa que afirma como a sua grande prioridade um novo contrato social para a Europa, para não deixar nenhum europeu para trás, seja ele de uma grande cidade no centro da Europa, onde milhares e milhares de pessoas não têm acesso à habitação, seja ele um cidadão aqui dos Açores, que é tão europeu como todos os outros europeus e tem que ser apoiado pela política europeia, tem que ser apoiado porque os Açores também são Europa, os Açores também são Portugal. Nós vamos defender intransigentemente que todos somos Europa. E vamos daqui e vamos fortes. E vamos daqui e vamos confiantes. Andamos há 3 meses nesta campanha. O André tem sido absolutamente incansável aqui na região. Fez uma campanha extraordinária com a organização e com a força do nosso Partido Socialista. Mas nós, por todo o país, temos falado com os portugueses e sentimos a confiança dos portugueses
porque eu sei que os portugueses sentem que a sua vida melhorou nos últimos 3 anos e meio. E faz todo o sentido que eu lhes peça para votarem nas eleições europeias em função dos bons resultados na sua vida nos últimos anos. Porque o que queremos fazer na Europa tem tudo a ver com o que fizemos aqui em Portugal e aqui na região autónoma dos Açores nos últimos anos. Queremos levar para a Europa o que fizemos bem em Portugal, não deixando nenhum português, nenhum açoriano, nenhum europeu para trás. É um projeto simples, mas é um projeto que deu muito trabalho e que a direita europeia quis sancionar. E já agora, só para todos terem memória, não é só eles não terem nenhum candidato dos Açores nas listas ao Parlamento Europeu. Os votos no PSD e no CDS, a primeira coisa que eles vão fazer com esses votos lá no Parlamento Europeu é tentar eleger para Presidente da Comissão Europeia Manfred Weber, o alemão que pediu sanções na força máxima contra Portugal. Nós não podemos tolerar, nós que sancionar essa escolha do PSD e do CDS. Mas aqui nos Açores, de facto, a escolha é muito simples. Só vamos ter uma voz dos Açores no Parlamento Europeu, que há de ser o André Bradford. André, eu vou-te dar uma ajuda, mas não é a mesma coisa. És tu que lá estarás todos os dias, que conheces a força das novilhas, mas conheces também os anseios, as dificuldades de cada um, as especificidades da insularidade desta terra que ao fim e ao cabo é a tua. E por isso, aqui não há nenhuma dúvida. Quem quer dar força ao André Bradford, quem quer dar força aos Açores no Parlamento Europeu, tem que votar no Partido Socialista. Não há votos perdidos, não há votos desperdiçados. O voto nos Açores, nas eleições europeias, é no André Bradford, é no Partido Socialista, vai ser na nossa lista, para termos uma grande vitória, para darmos força aos Açores nas instituições europeias. E é isso que vos peço. Eu sei que na próxima semana é uma semana especial aqui nos Açores. É uma semana em que as famílias têm grandes compromissos entre elas próprias e no contexto da sua religião, dos seus credos, das suas culturas. É muito importante que se respeite integralmente aquilo que são os sentimentos das famílias e de cada cidadão. Mas dentro desse dia temos que encontrar um pedaço para votar. E temos que o fazer chamando todos a votar. É muito importante que cada um dos que aqui estão, e estão aqui centenas de açorianos, falem com os vossos amigos, falem com os vossos companheiros da Junta de Freguesia, da Câmara Municipal. Eu conto muito com todos vós, e em particular com os nossos autarcas. Vocês sabem quem vota no Partido Socialista quando vamos a eleições autárquicas. Vocês sabem quem nos tem dado extraordinárias vitórias nas eleições regionais aqui nos Açores. É com esses que vos peço que falem e que lhes digam: vamos votar pelos Açores, vamos votar pelo André Bradford, vamos votar no Partido Socialista. Vamos, camaradas e amigos, vamos arrancar juntos para uma grande vitória a 26 de maio. Viva os Açores! Viva os Açores! Viva Portugal! Viva a Europa! Viva a Europa! Obrigado, amigos! Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via! Oh bella ciao, ciao, ciao! Partigiano, portami via! Perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, ciao, ciao! E se io muoio da partigiano, e tu mi devi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, ciao, seppellire lassù in montagna. Vamos ouvir agora o presidente do Partido Socialista,
Carlos César. Viva os Açores! Viva o PS! Caras e caros amigos, caras e caros amigos, já foram alguns e são muitos os oradores desta noite, pelo que farei uma intervenção breve, deixando para aquele que tem sido o motivo mobilizador e o essencial da liderança deste projeto que temos conduzido no país nestes últimos 4 anos, uma palavra final, que como sempre e como sempre tem sido, é uma palavra a favor dos Açores, em benefício dos Açores e uma palavra de interpretação do sentimento açoriano com António Costa. Quero desde logo saudar todos os presentes e, sobretudo, todos os nossos camaradas, os nossos amigos, os nossos companheiros também, que nesta campanha eleitoral têm estado ao lado do Partido Socialista. E estão ao lado do Partido Socialista porque o PS é o único grande partido nos Açores que respondeu à chamada dos açorianos para uma representação no Parlamento Europeu. Esta é uma eleição de grande importância para os Açores, pela sua condição de região autónoma, pela sua condição de região ultraperiférica, pela sua condição, por isso mesmo, de região com fragilidades e com uma identidade própria. Por isso, é importante que a defesa dos Açores seja não só assumida pelos próprios açorianos, como é no plano nacional, seja não só assumida por representantes vindos dos Açores no Parlamento Europeu, como também por todos aqueles que, representando o país, não podem deixar nem devem de representar os Açores. E hoje, aqui nesta sala, temos 2 candidatos ao Parlamento Europeu cujas missões se entrecruzam. O Pedro Marques, porque terá que representar o país, incluindo os Açores, e o André Bradford, porque terá que representar os Açores, incluindo nos interesses do nosso país. O mesmo, por melhor boa vontade que nós tivéssemos, não podíamos dizer do PSD. Na verdade, não podíamos dizer porque o PSD não tem candidato nos Açores. Porque os dirigentes nacionais do PSD estão em greve com a região. Porque os dirigentes regionais do PSD não cumprem sequer os serviços mínimos a favor dos Açores. Por isso o que nos resta é o voto no Partido Socialista, o voto açoriano para o Parlamento Europeu. Comecei por dizer que a intervenção era breve e vou cumprir. O PS representa nesta eleição uma Europa onde queremos continuar a ser parte beneficiária, mas também parte ativa e parte contribuinte. Mas há que dizer aqui com muita clareza que há uma referência nesta eleição, que há alguém nesta eleição que não pode deixar de ser valorizado pelo que representou a sua conduta, a sua firmeza e a sua opção a favor dos Açores. E quero voltar a mencionar o nome do nosso
secretário-geral. Não por eu ser presidente do partido e ele ser secretário-geral do partido. Não por eu ser apenas um dos anfitriões deste jantar. Mas, sobretudo, porque não é fácil no nosso país. Acreditem por experiência própria. Não é fácil no nosso país defender as autonomias regionais, afirmar os Açores e a Madeira no plano nacional e ter a coragem de dizer nas listas do Partido Socialista as regiões autónomas têm um lugar de honra e um lugar que deve ser protegido. Acreditem que não é fácil. Mas também quero dizer-vos que é importante que nesta eleição para o Parlamento Europeu se tenha em conta o que ela também representa no plano nacional de mobilização dos portugueses para outras lutas igualmente importantes. E a liderança do nosso camarada António Costa representa justamente um sucesso que também deve ser referendado nestas eleições. Ao longo destes últimos 4 anos, recuperamos no país a dimensão social da governação, com a proteção e a segurança das pessoas e das famílias entre as nossas prioridades. Ativamos a economia e estamos a crescer mais do que a União Europeia, estamos a crescer mais do que a média da zona euro. Diminuímos o flagelo do desemprego, em especial o desemprego jovem, e criamos mais de 350 mil empregos ao longo destes quase 4 anos. Apostamos no sucesso da ciência, na educação, na inovação. Equilibramos as contas públicas com resultados nunca antes conseguidos. E equilibramos as nossas contas públicas, tendo uma carga fiscal inferior à média da União Europeia, tendo uma carga fiscal inferior à média da zona euro, sendo o 6º país entre os 36 da OCDE que mais diminuiu a carga sobre os rendimentos do trabalho. E tivemos mesmo assim mais receita fiscal, porque tivemos mais economia, porque tivemos mais emprego, porque tivemos mais sucesso e porque os portugueses e os investidores confiaram mais em Portugal. E, sobretudo, conseguimos um grande capital. E esse capital é justamente o do prestígio interno da governação do Partido Socialista, o do prestígio externo da governação do Partido Socialista. E é por isso também que estas eleições europeias devem confirmar o PS em Portugal como o maior partido político português e como o maior partido socialista democrático em toda a Europa. Caras e caros camaradas, é importante que os Açores possam, nesta eleição, comparecer nas urnas com a maior intensidade possível. Aquilo que nós podemos dizer aos nossos concidadãos nos Açores é tão simples quanto isto. A Europa nunca nos faltou quando precisamos. Quando tivemos intempéries, quando tivemos sucessivos desafios que implicavam um sobreesforço do desenvolvimento e do investimento na nossa região. A Europa não se absteve de nos apoiar. Nós também não nos devemos abster em relação à Europa. É preciso votar nestas eleições, é preciso dizer, é com a Europa que nós temos feito este caminho. É com a Europa que nós temos que continuar a progredir nos Açores. E é justamente também homenageando o caminho que temos feito na nossa região, sob a liderança do Vasco Cordeiro, à frente do nosso Governo dos Açores,
que esta vitória que vamos ter nos Açores, juntamente com a vitória que vamos ter no país, é uma vitória merecida e é uma vitória em benefício de todos os açorianos. Viva os Açores! Viva o Partido Socialista! Viva a Europa! Vamos ouvir agora o secretário-geral do Partido Socialista, António Costa. PS, 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 PS. Caras e caros camaradas, caras e caros amigos, quero começar por saudar nas pessoas do Ricardo Rodrigues, do André Bradford e do Vasco Cordeiro, todas e todos os socialistas dos Açores. Nós temos um extraordinário cabeça de lista. Alguém que, sendo um político relativamente jovem, bastante mais jovem do que eu, tem já uma grande experiência política. Tem experiência política como vereador, como deputado, como secretário de Estado, como ministro. Alguém que conhece profundamente todo o país e todas as regiões do país. Alguém que, ao longo da vida, está habituado a exercer funções e a prestar contas. E, sobretudo, a apresentar resultados. E apresentou sempre resultados. Como vereador, como secretário de Estado e como ministro. E é por isso que é por direito próprio o candidato a caiu cabeça de lista do Partido Socialista ao Parlamento Europeu, o nosso camarada Pedro Marques. Mas a nossa lista não é só feita do cabeça de lista. Nós temos uma lista completa ao Parlamento Europeu. E uma lista que é verdadeiramente representativa do país. Primeiro porque é uma lista inteiramente paritária, com igual número de mulheres e de homens na nossa lista para o Parlamento Europeu. Em segundo lugar, porque é uma lista de todas as gerações, de pessoas com larga experiência e lista com gente muito jovem, com toda a energia, toda a determinação, toda a criatividade da nova geração, que é a geração mais qualificada que Portugal já conseguiu produzir e em quem confiamos o nosso futuro. É uma lista que, naturalmente, tem muitos militantes do Partido Socialista, mas que é uma lista aberta a toda a sociedade. E por isso nos orgulhamos muito de, nos 10 primeiros lugares, temos 3 mulheres independentes, porque esta lista é uma lista de todo o país e não só uma lista do Partido Socialista. Mas, apesar do Pedro Marques conhecer muito bem todo o país e todas as regiões, a verdade é que a lista, para ser de todo o país, tem que ser uma lista que tenha elementos das diferentes regiões do país. E é por isso que, em posições elegíveis, nós temos gente do norte de Portugal, do centro de Portugal, e do Alentejo, e de Lisboa, e do Algarve. Mas mais, nós temos também, em posição elegível, candidatos da região autónoma da Madeira e candidatos da região autónoma dos Açores. E isto é muito importante,
Porque quando estamos no Parlamento Europeu, não estamos só a representar a nossa família política. Nós estamos a representar o conjunto do país. E é por isso necessário que o conjunto do país esteja lá, em toda a sua diversidade. E nós sabemos bem qual é a diversidade do país. E sabemos, sobretudo, o seguinte, que os Açores e a Madeira não são uma parte menor do país. Os Açores e a Madeira são mesmo aquelas duas regiões que acrescentam ao país, acrescentam à Europa uma dimensão atlântica, uma profundidade e uma dimensão que nem Portugal nem a Europa teriam se não tivessem os Açores e a Madeira. Nós sabemos bem que é aqui nos Açores que a Europa começa. É na Feijão Grande, da Ilha das Flores, que começa a Europa. E, portanto, nós não podíamos ter uma lista ao Parlamento Europeu que não estivesse logo em posição claramente elegível quem fosse daqui dos Açores, quem fosse a voz nos Açores da Europa, porque a Europa é também Açores. E já aqui o André Bradford o recordou. Foi com 2 açorianos, com o PS, que iniciámos o processo de integração europeia. Foi o primeiro-ministro dos negócios estrangeiros do primeiro governo constitucional, que andou de capital em capital, entregando a carta e levando finalmente a Bruxelas a carta com o pedido de adesão de Portugal à União Europeia, à então Comunidade Económica Europeia. E esse homem tinha um nome, tinha um rosto, e dele temos muitas saudades. Era um grande açoriano, era o José Medeiros Ferreira. E há coisas que não são o destino que explicam. É mesmo a vontade política e a centralidade dos Açores na vida política que explicam que tenha sido outra vez um açoriano, outra vez ministro dos negócios estrangeiros e outra vez de um governo socialista que tenha concluído o processo de negociação de adesão de Portugal à União Europeia e que em junho de 85 tenha estado no Mosteiro dos Jerónimos, ao lado de Mário Soares, a assinar a Tratado de Adesão de Portugal à União Europeia, à então CE, outro grande açoriano, o nosso camarada, o nosso amigo Jaime Gama. E para nós, os Açores, e o respeito pelas autonomias, nunca foi uma espécie de apêndice de adjacente. Não. Para nós, os açorianos estiveram sempre no centro dos combates políticos do Partido Socialista. Foi assim com Medeiros Ferreira, foi assim com Jaime Gama. E é hoje, com o orgulho que todos nós temos, de norte a sul do país, dos Açores até ao extremo leste da nossa fronteira com a Espanha, de termos como presidente do Partido Socialista, como presidente de todos nós, um grande açoriano, o nosso querido amigo, o nosso camarada Carlos César. E o Carlos César não precisou de deixar de ser açoriano para nos representar a todos em todo o país. Nem teve que esquecer o resto do país para continuar a defender os interesses dos Açores. E da forma como Carlos César partiu dos Açores e a partir dos Açores se tornou uma referência nacional para o Partido Socialista, a governação do PS, desde 1996 aqui nos Açores, tem sido sempre uma referência extraordinária daquilo que nós fazemos na República e que seguramente começaremos a fazer na Madeira a partir do próximo dia, 22 de setembro. E é por isso que nós não podíamos ter uma lista
nacional do Partido Socialista às eleições para o Parlamento Europeu sem termos candidatos dos Açores e sem termos candidatos da Madeira. E não o fazemos por favor. Fazemos porque sabemos bem a importância destas duas regiões para a afirmação do nosso país e para a afirmação da Europa. E agora, com a saída do Reino Unido, ou com a previsível saída do Reino Unido da União Europeia, mais do que nunca, serão as nossas regiões autónomas a afirmar a dimensão atlântica da Europa, foi absolutamente fundamental para que a Europa tenha uma dimensão global nesta competição internacional que existe com outras grandes potências. Ora, essa dimensão que a Europa tenha graças aos Açores, tem graças à Madeira. E é por compreendermos isto que nós temos a lista que temos. Mas é por compreendermos isto que temos trabalhado continuadamente ao longo destes anos, não só na defesa e na promoção da autonomia, não só na procura da resolução de problemas concretos que se vão surgindo, mas também procurando afirmar nacional e internacionalmente a centralidade desta região autónoma. E foi por isso que me orgulho muito de, ao longo destes 3 anos e meio, termos tomado 3 decisões fundamentais que afirmaram a centralidade dos Açores relativamente a um dos desafios centrais que enfrentamos hoje à escala global, que é o desafio das alterações climáticas. E essa centralidade foi dada quando lançámos a ideia e temos trabalhado com o Governo Regional e temos trabalhado com vários governos em todo o mundo para instalar nos Açores um grande centro de investigação relativamente ao espaço, relativamente ao mar profundo e relativamente às alterações climáticas, que é o Air Center, o primeiro grande centro de investigação internacional que ficará sediado aqui no coração do Atlântico, na região autónoma dos Açores. E é por isso que também, em colaboração com o Governo Regional, estamos aqui a instalar o primeiro porto de lançamento de microsatélites que exista em toda a Europa, porque sabemos bem que, graças à posição geográfica dos Açores, nós podemos ter este fator diferenciador que em nenhum outro local da Europa existe, tal como em nenhum outro local da Europa existe uma plantação de café ou uma plantação de chá, também só aqui nos Açores haverá um porto de lançamento de microsatélites. E a culminar esta estratégia de afirmação da centralidade dos Açores no que diz respeito ao mar, no que diz respeito às alterações climáticas, no que diz respeito ao espaço, quando decidimos criar a Agência Nacional do Espaço, decidimos que a sua sede e as suas instalações não seriam nem em Lisboa, não seriam no continente, mas seriam aqui, na região autónoma dos Açores. Porque o nosso desafio é que de fazer da ultraperiferia uma nova centralidade à escala global. E é essa centralidade que nós temos que construir, sem ignorar, obviamente, que a defesa da ultraperiferia e das suas especificidades tem que ser essencial. E é por isso que não nos lembramos só da ultraperiferia quando chegamos à campanha eleitoral. Em março do ano passado, em março de 2018, em conjunto com o então Presidente do Governo de Espanha, com o Presidente da França, reunimos em Bruxelas os presidentes das diferentes regiões ultraperiféricas para assinarmos um pacto para defender no próximo quadro financeiro plurianual os interesses específicos das regiões ultraperiféricas. E a verdade é esta: o então Presidente Rajoy arranjou tempo para lá estar. Eu próprio estive lá. Até o Presidente Macron arranjou tempo para lá estar. O Vasco Cordeiro esteve lá.
os presidentes das Ilhas da Reunião e da Guiana e de várias outras regiões arranjaram tempo para lá estar. Infelizmente, houve um outro presidente de um governo regional de uma outra região vizinha que não teve tempo para lá estar. Mas não foi por isso que Portugal e os Açores não estiveram lá, na primeira linha da defesa das regiões ultraperiféricas. E a verdade é esta. Quando é necessário juntar os presidentes dos governos regionais, há uns que se esquecem de aparecer. Quando é necessário, na elaboração de listas, assegurar a representação de todas as regiões, há uns que se esquecem de as representar a todas. E há aqueles, como o PS, onde o Presidente do Governo Regional não falha às reuniões em Bruxelas e onde nós não falhamos aos Açores, incluindo os Açores, na nossa lista ao Parlamento Europeu. E esta é, de facto, toda uma diferença. É a diferença do respeito que nós temos aos portugueses, de não apresentarmos como cabeça de lista quem já está há 10 anos no Parlamento Europeu e que ninguém é capaz de se lembrar, em nenhuma região, em nenhuma empresa, em nenhuma família, de algo de útil que esse cabeça de lista tenha feito ao longo de 10 anos como deputado ao Parlamento Europeu. É falta de respeito pelos portugueses manter repetidamente no Parlamento Europeu quem nada faz por Portugal e nada faz pelos portugueses. E é desprezo pelo interior do país, em vez de ir lá falar com as pessoas, ouvir os problemas, procurar escutar as suas respostas, meter-se num helicóptero e viajar pelo interior do país do helicóptero. É desprezo pelas pessoas, é desprezo pelo interior e não é admissível. E é desprezo pelos Açores e pela própria ideia da autonomia regional não fazer listas que incluam a representação de todo o país e que excluam não só a região autónoma dos Açores, como ainda se diga pior, é que a deputada da região autónoma da Madeira vai representar a meias as duas regiões autónomas. É que é preciso não perceber uma coisa essencial. Defendemos todos as autonomias, tanto nos Açores como na Madeira, mas respeitamos muito a identidade própria de cada região e não confundimos o que ninguém pode confundir, que é a Madeira e os Açores e a Madeira. E quem o confunde, despreza a ideia da autonomia e insulta simultaneamente a identidade dos madeirenses e a identidade dos açorianos. Não é assim que se representa todo o país. E nós estamos aqui para representar todas as portuguesas e todos os portugueses. Por isso, caras e caros amigos, caros e caros camaradas, nós temos uma semana. Falta uma semana, já menos de uma semana, porque a esta hora, daqui a uma semana, as urnas já terão fechado, mesmo aqui na região autónoma dos Açores. Temos, por isso, nos próximos dias, de fazer um grande esforço pela mobilização. Porque é preciso combater a abstenção. É preciso que nenhum socialista esteja tranquilo com os bons resultados nas sondagens. As sondagens indicam e são boas indicações. Ainda bem que são boas, mas não nos enganemos. O que contam não são as sondagens, o que conta é mesmo o votinho dentro da urna e para o votinho entrar na urna. É preciso nós sairmos de casa, irmos à secção de voto, preenchermos o boletim de voto e pôr a cruzinha à frente do partido da mãozinha, do PS e depois votar no Partido Socialista. E por isso apelo a todas e a todos a uma grande mobilização para a campanha eleitoral, para a participação nas eleições, para defendermos a Europa, para termos uma Europa que continue a apoiar o desenvolvimento de Portugal e das regiões ultraperiféricas e a da região autónoma dos Açores.
que dê força a Portugal e que dê força aos Açores para, na Europa, nos batermos pela defesa dos interesses das portuguesas e dos portugueses. Para dar força ao Partido Socialista, aqui nos Açores, para continuar a sua governação, e na República, para continuarmos uma trajetória que nos tem permitido ter mais crescimento, mais e melhor emprego, menor desigualdade e contas certas. E para que este rumo se mantenha, é preciso sairmos claramente reforçados nas próximas eleições do próximo domingo, e é por isso que eu peço a todos uma votação muito forte no Partido Socialista para dar força ao PS, a Portugal e à Europa. Viva o Partido Socialista! Viva a região autónoma dos Açores! Viva a União Europeia! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Bandeiras ao alto, vamos dar força ao PS! 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 Partigiano, portami via, perché mi sento livore. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano. No próximo domingo, não fique em casa. Cada voto conta. Dia 26 de maio, vá votar e leve outros a votar. Em nome de uma Europa mais social, vamos todos votar PS. Vamos dar força à voz dos Açores na Europa. Somos Europa!